Vamos começar mais um Papo de Mãe e hoje o tema é carga emocional. Eu sou Patrícia Quaiate, eu sou mãe de 2 meninas, eu sou terapeuta, eu sou numeróloga, estou fazendo uma pós-graduação em psicologia analítica e junguiana e a gente vai trazer esse papo super tranquilo que a gente tem, que as mães têm, né? E vai ser muito bacana esse assunto para a gente desmistificar, para a gente ressignificar essa carga que a gente pegou, mas que também foi colocada em cima das mães. É isso. Boa tarde, boa noite. Eu sou a Bárbara, sou mentora parental e educadora emocional, mãe da Madalena e do Vicente. E hoje o assunto é esse, carga emocional. E a pergunta, né, que a gente quer colocar é se você tem se olhado, né, pausado e cuidado um pouco de você para não aumentar cada vez mais essa carga emocional. Eu acho que eu até vou compartilhar um vídeo que eu vi de um psicólogo que ele fala que justamente isso, né? E eu também penso muito isso. A mulher, ela foi pegando responsabilidades, né? Antes ela cuidava dos filhos, da casa, depois ela começou a trabalhar fora, teve essa demanda profissional e nada foi sendo dividido, ela foi só acumulando, foi só sobrecarregando e, e aí a gente tem essa dificuldade, né, de conseguir dividir. A gente acha que a gente não pode dividir, a gente acha que a gente não pode parar, a gente acha que não é permitido a gente parar. E aí a gente entra nessa sobrecarga emocional, física, né? E vai, na verdade, se diminuindo, né? A gente vai ficando cansada, a gente vai ficando pesada. E quanto mais a gente procura fazer tudo sem ter uma pausa, sem dividir, pior fica, né? E a gente fica muito nessa cobrança mesmo de, eu sou profissional, mas eu preciso ser uma boa mãe. A gente tem muito essa questão de ser ser perfeita, né? A mãe vem muito disso, de ser perfeita, de não poder errar, de ter que dar conta de tudo e de todos. E isso é um processo muito cansativo para a gente, né? Eu acho que é isso. A gente vem acumulando funções, né, desde sempre. E a gente tem hoje, eu acho que por conta das redes sociais, das mães perfeitas, né, das redes sociais, a gente se cobra para dar conta de tudo, para dar conta dos filhos, da casa, é, enfim, de tudo, e ainda praticar um esporte, ter uma alimentação saudável, e acaba que a gente não consegue fazer nada direito, né? Nem um nem o outro. A gente consegue se organizar para fazer, por mais que a gente se esforce, porque é muita coisa, né? A demanda é muito grande, a escola hoje também cobra muitas coisas. Eu estava conversando com meu marido que é Dia das Crianças, né? E aí na escola é Semana das Crianças. E aí eles têm atividades todos os dias. E as atividades que envolvem a gente se organizar em casa para que eles consigam fazer. Nossa, muita coisa, porque a vida não para, né? Os caos não param, as doenças não param, os problemas não param. E a gente vai acumulando. Então, até por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque não vai diminuir. Mesmo que a gente tenha faça essa divisão de tarefas, né? Vamos dizer, de casa, dos filhos, não vai diminuir. Porque eu acho que o que a gente pensa é o mais cansativo, né? Não só o que a gente faz ou deixa de fazer. Eu acho que os nossos pensamentos que consomem bastante da, que fazem essa carga ficar mais pesada. Então, por isso que eu fiz a pergunta, né? Porque daí eu acho que a gente pode tentar encontrar meios de esvaziar um pouco, né?
e acalmando um pouco o nosso coração, porque eu acho que essa carga emocional, essa grande demanda está causando, gerando muitas crises de ansiedade, né? Depressão, enfim, essas, todas essas coisas. Então, eu acho que por isso que é importante a pausa. Eu até vi um vídeo essa semana que eu achei muito engraçado, que perguntaram para uma mãe, né? Qual o seu hobby? E até você me fez essa pergunta, né? E aí a mãe fala, que hobby, gente? Meu hobby é fazer um xixi de porta fechada, conseguir tomar um banho sem ninguém gritando. E eu acho que é isso que pega, assim. Acho que a gente devia conseguir também ter os nossos hobbies, né? Os nossos momentos de só nossos, né? Para conseguir esvaziar um pouco essa carga mental. Eu acho que vai. Eu li no livro Lua Vermelha, que fala da ciclicidade feminina, né? Ele fala que, na verdade, nós mulheres, né, a gente teve dois exemplos de mulheres, né? Se a gente for olhar historicamente, se a gente for olhar para a religião, que uma parte do tempo a religião era cultura, não era separado cultura e religião, era a mesma coisa. E aí a gente tinha dois exemplos lá, né? Tinha Maria Madalena e tinha a Virgem Maria, né? Que era a mãe sempre disponível, né? A perfeita, que fazia tudo pelo filho, lá. E a outra que era, né, dita como a desvirtuada, né? Então, a gente, né, veio carregando isso da sociedade, né? Que a gente tinha que se adequar, que a gente tinha que se podar para caber nesse lugar, acho que de mãe também, mas de mulher. Então, para a gente caber nessa sociedade de mulher que as pessoas tanto falam, que as pessoas tanto desejam, né? A gente também teve que se adaptar, teve que mudar quem a gente é. E aí, nisso a gente já está ali cabendo dentro da caixinha. Aí chegou a função mãe. Aí a função mãe é uma função que você não tem férias, né? Que você não tem remuneração, de certa forma, você tem que fazer tudo pelo seu filho, você tem que amar aquele filho. Claro que a gente ama, mas eu acho que é imposto um amor que muitas vezes, né, muitas mães não sentem logo no começo, é uma construção, né? E aí ali a mãe já vai sentindo, né? Aí nasce essa criança, né? Aí tem o puerpério emocional, o puerpério físico. E aí vem as demandas dessa criança, né? Com a educação dessa criança. E aí vai ficando pesado pra gente, né? Porque a mulher, ela pensa diferente do homem, né? A gente é diferente. Eu vejo aqui em casa, por exemplo, quando as meninas estão doentes, simplesmente deita e dorme. Eu também deito e durmo, mas eu sei quantas vezes tossiu à noite. Eu fico preocupada com febre. Não que ele não fique, mas assim, depois que dormiu, ele não escuta mais nada, né? Se as crianças vêm, chama, sim, mas não está ligado a esse ponto, né? De prestar atenção de se chorou, se não chorou, se acordou, se não acordou, se tossiu, se não tossiu, né? Não tem essa percepção. E acho que é aí que entra a nossa carga emocional, né? Porque é essa questão do pensamento, né? A gente fica toda hora pensando no que precisa fazer para dar conta de atender tudo que a gente tem para fazer. Só que o problema é que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? A mãe, quando ela vira mãe, ela não acopla mais um tempo no dia dela. É o mesmo tempo que ela tem que dividir, né? E aí entre ficar com o filho, né? Principalmente quem trabalha fora, entre ficar com o filho ou ir fazer, por exemplo, uma atividade física, né? Que não é só estético, mas é para a sua saúde. A gente escolhe ficar com o nosso filho. E aí, quando a gente faz essa escolha de ficar com os nossos filhos, de estar presente com os nossos filhos,
a gente vai esquecer um pouquinho da gente, né? E aí a gente vai se desvinculando, se deslinkando de quem a gente é. E esse que é o problema, né? Porque aí essa carga começa a ficar pesada. Aí você não tem tempo para você, você tem tempo para os filhos, para o trabalho, para casa, né? Para o marido, mas você não tem tempo para você. E aí você vai se desconectando, né, de você, porque eu vejo muito como um ciclo, né? A gente começa a optando não ter tempo para gente, depois a gente acaba realmente não tendo tempo para gente, porque aí já entra naquela loucura que aí você não se permite mais, né? Ah, não, hoje entre ficar ou ir fazer a unha, eu vou ficar, porque eu já não fico o dia inteiro. Eu tinha muito isso quando eu trabalhava o dia inteiro e as meninas ficavam o dia inteiro fora. Porque eu já não fico o dia inteiro com elas. E aí, quando chega a noite, eu ainda vou sair. A É, gente cobra, né? eu acho que a gente carrega muita culpa, né, pelas escolhas que a gente faz. E independente da escolha que seja, né? Ah, eu vou escolher então trabalhar fora e as minhas filhas vão para a escola, por exemplo, meus filhos vão para a escola no integral. Culpa. Ou então eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa, vou cuidar deles no período que eles estiverem em casa e cuido da casa, ou tento cuidar de mim no período que eles estão na escola. Culpa. Então sempre vai ter é, essa culpa que a gente vai carregando junto, que também pesa, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque parece que a culpa ela faz parte do universo feminino só. Ela Sim, não, ela não faz parte do universo masculino. É, lógico, né, que a gente não está generalizando, tem pais e pais, homens e homens, mas no geral, assim, não faz parte. E é tão cultural, né, quando a gente vai, por exemplo, tentar se recolocar no mercado de trabalho ou alguma coisa, uma entrevista, a pergunta que vem é: você tem filhos? E aí você culpa de novo, meu Deus, eu tenho filhos, então eu não sirvo para esse trabalho, né? Aí, então tudo, parece que tudo é para o universo feminino que a culpa vive. As escolhas que eu faço, isso que você falou, ah, então eu vou fazer um esporte. E daí eu penso, nossa, mas estou fazendo alguma coisa e tem alguém cuidando dos meus filhos. Vem culpa de novo. Mas, poxa, é aquela famosa frase que se inverteu, né? Eu daria a vida pelos meus. Eu morreria pelos meus filhos. Mas viver pelos seus filhos. Você vive? Porque se a gente não se cuidar, se a gente não parar, não respirar, não cuidar da gente também, não vai ter saúde para cuidar, né? E eu vejo isso, que é esse ponto. Ah, pode ser, não sei se você já reparou, mas se você sair para caminhar à noite ou andar de carro, você sempre vê homens fazendo atividade física, ou correndo, ou na maioria. E você não pensa, nossa, mas quem ficou com as crianças, né? Mas se você vê uma mulher fazendo uma atividade física à noite, ou de manhã, ou qualquer hora, você pensa, nossa, mas quem será que ficou com as crianças? Então, acho que isso que é automático, eu acho que isso que a gente precisava tentar quebrar, esse pensamento, né? De não é porque eu virei mãe que eu anulei e não é preciso. permitido me cuidar, né? É uma crença, né? É uma crença da sociedade, assim, do coletivo mesmo, de que quando se torna mãe, é só mãe, né? É aquele ser imaculado da mãe. Só que não, né? Por trás da mãe tem uma pessoa, né? Uma mulher com vontades, desejos, né? Com outras coisas além do filho. Isso não quer dizer que não ame o filho, mas a gente é muito isso mesmo da sociedade, assim, de que a mãe é pelos filhos, né? A mãe tem que viver pelos filhos, né? Então, isso é muito da gente ir se trabalhando, né? E é o que a gente fala, a gente já falou em outros papos de mães, que a mãe, para ela estar ali, né, presente, ela precisa estar nutrida, né? Nutrida de alto amor, de amor próprio, né? E o que é esse amor próprio?
é também ela ter tempo para ela fazer o que ela quer. Para ela, se ela quiser não fazer nada sozinha, ela não fazer nada sozinha. Mas não tem isso na sociedade, não tem essa questão de que é possível a mãe não fazer nada, né? A gente é julgado quando a gente vai num lugar e deixa os filhos, né? A gente é julgada quando a gente quer falar alguma coisa, né? Nossa, ela surtou. A gente mesmo, como mulheres, fala assim, nossa, surtei hoje. Porque a gente aprendeu assim, a gente ainda está desconstruindo isso, né? Que foi ensinado para a gente, da mulher só ficar em casa, da mulher só trabalhar, da mulher ter que escolher, né? Eu tenho que escolher, ou eu vou ser mãe ou eu vou ser profissional. E por um tempo, para mim, era pesado isso, porque embora eu quisesse ser mãe, eu também queria ser profissional. Então, vivia nessa briga constante, assim. E no trabalho, você também tem que se portar de uma forma diferente, porque às vezes a escola liga. E aí, você fica preocupada, por mais que você, né, tá no emprego faz tempo, tem uma certa estabilidade, as pessoas te conhecem, sabem da sua competência, você fica ainda temeroso de tipo assim, meu, eu tô tendo que sair, porque minha filha tá precisando, né? E aí você fica vendida, digamos assim, né? Você não sabe, porque sua filha precisa de você, mas você tá no seu horário de trabalho, né? E aí você fica naquela briga interna, né? Do eu sou profissional, eu sou mãe, agora a mãe está me chamando, mas como que fica o meu profissional? Tinha coisa para entregar, né? Porque o mercado de trabalho, não, por mais compreensivo que seja, seu chefe, as outras pessoas que estão ali não são tão compreensivas. As pessoas não têm essa noção. E é tudo para a mãe, né? No meu caso, ainda eu que trabalhava na mesma cidade da escola, era tudo eu mesmo. Não dava para ligar para outra cidade para o meu marido vir. Claro, se precisasse, se eu não conseguisse, seria. Mas fica na responsabilidade da mãe. Porque a mãe também pega essa responsabilidade, porque a gente aprendeu que essa responsabilidade é nossa. Então, essa questão da sobrecarga mental, a gente a gente também tem um certo receio. Eu vejo algumas amigas que elas têm dificuldade assim, de remédio, por exemplo, não deixa na responsabilidade do marido, deixa, mas não consegue soltar totalmente, sabe? Acha que não vai fazer certo. Aí fica ligando, perguntando se deu certo, se não passou. Sabe, a gente acha que só a gente sabe fazer. Meu marido fala muito isso para mim. Patrícia, você sabe fazer, mas eu também sei fazer. Eu sei fazer do meu jeito. Pode não ser do seu, mas é do meu. Então a gente Eu acha acho que que só a aprender. mãe sabe também. A gente não larga, né? Também tem medo desse largar também, né? De deixar um pouco. Acho que se a gente aprender a delegar, né, e a confiar, vai ser mais fácil. Eu tenho essa confiança, eu confio, eu tenho dificuldade de delegar, mas eu tenho essa confiança de que também consegue, também sabe fazer, porque a gente vê amor, né, no relacionamento dos nossos filhos Sim, com o pai. Então a gente sabe que tem essa capacidade, tem essa competência. Então eu acho que é isso que vai ajudar a gente a sair um pouco desse peso, dessa carga mental, né? É a gente ir delegando também, e pedindo ajuda e compartilhando as dificuldades. Que eu acho que se a gente só fica pra gente, só fica pra gente, só fica, vai piorando. E uma técnica que eu uso também para tentar esvaziar um pouco eu anoto, pego o dia que eu parece que vai, que tem dia que parece que a cabeça vai fundir mesmo, né? De tanta coisa que tem. Então eu pego uma folha, eu anoto todos os meus pensamentos, tudo que eu estou pensando, para tentar ir tirando, esvaziando e acalmando. Mas eu acho que isso, a gente tem que dividir, né? Tem que pedir ajuda, tem que compartilhar para a gente começar também a ter esse espaço, né? Sem o julgamento. O julgamento ainda vai existir muito, mas eu acho que a gente precisa insistir que a gente também precisa desses momentos
também precisa estar no mercado de trabalho, também precisa fazer uma atividade física e pedindo ajuda, pedindo para quem puder, para o meu marido, ou para minha mãe, ou para minha sogra, e pedindo para a gente conseguir ganhar esse espaço. Só que se a gente ficar tão preocupada com o julgamento, né, aí a gente trava. E eu acho que conforme a gente vai fazendo, a gente vai diminuindo a sensação de culpa, aumentando a sensação de satisfação. E acho que para a gente também conseguir, é o que você falou, de estar nutrida, né? Para a gente conseguir ser melhor, a gente precisa estar bem. Então, acho que isso de pedir ajuda, né, e compartilhar, as pessoas vão percebendo que a gente vai ficando melhor, que a gente vai ficando mais leve, né, mais agradável de conviver, porque a gente tem essa fama, né, de ser a louca, de surtar, mas porque tem muita coisa acontecendo na nossa cabeça, então nem sempre somos fáceis de conviver mesmo, ainda tem uma TPM, ainda tem, né, muitas coisas acontecendo. Então, tentar sempre dividir, né? Compartilhar e receber ajuda, porque daí a gente vai conseguindo ficar mais agradável de conviver. Eu acho que também, eu acho que o peso, assim, nem é tanto o julgamento dos outros, é o nosso próprio julgamento, né? A gente se julgar de tipo assim, nossa, eu vim para a academia ao invés de estar com a minha filha. Nossa, eu vim tomar um café com as minhas amigas ao invés de estar com o meu filho, né? E por muito tempo isso para mim foi muito difícil, assim. Várias pessoas me falaram, Patrícia, é o tempo de qualidade, não, você não precisa ficar o dia inteiro, mas o tempo que você ficar, você tá ali. E não passava na minha cabeça, né? Não entrava isso de tempo de qualidade. Eu preciso estar com meu filho, né? Porque foi o que eu aprendi sobre mãe, porque minha mãe foi assim comigo. Minha mãe estava sempre disponível, né? E aí que é importante também a gente ter um grupo de mães, a gente ter umas amigas que a gente possa trocar, porque a gente vai vendo outras possibilidades de maternidade, não só que a gente vivenciou como filho, né? E quando eu comecei a vivenciar outras maternidades com outras mães, que eu vi outras fora da caixinha, né? Que eu fui criada na bolha que todo mundo é criado, aquilo começou a trazer leveza para mim. Nossa, eu não sou tão estranha assim. Outras pessoas também pensam assim. É possível eu fazer isso, então. Isso e eram pessoas que eu admirava como mãe. Não era, né, pessoas que tinham profissional, mas não eram boas mães. Não, eram pessoas que eu achava super fera como mãe, né? Então, isso vai trazendo também, vai tornando mais leve a nossa maternidade, porque a gente vê outras possibilidades. Porque não existe uma forma só da maternidade ser correta, né? Sim. Existe a nossa, a gente vai se adaptando conforme vai aprendendo quem é a gente, como é a nossa relação com os filhos, né? E eu falo bastante assim, porque essa parte para mim foi muito difícil na minha maternidade, né? E eu achava que eu tinha que fazer tudo, era sempre eu não deixava muito meu marido participar na primeira. Foi uma decisão minha, porque eu achava que a maternidade só eu podia exercer. Por isso que eu falei, a gente acha que só a mãe dá conta. Mas não, o pai dá super conta. E ele fica menos estressado que a gente. Só que quando eu tive a minha segunda filha, Melina, que eu tive a depressão, que aí eu também me permiti, né? Como na Isadora eu não permitia, era tudo em função do trabalho, da maternidade, da casa e do marido, assim. Como eu fiquei doente, né? Que eu tive a depressão, aí eu permiti me olhar, né? Porque a gente só se permite quando a gente está doente, né? Infelizmente, as mulheres têm essa crença que ela só pode descansar quando está doente, quando, né? A gente não pode descansar se não está doente. Então, foi a forma que eu me permiti de ir me cuidar. Então, eu ia para psicóloga à noite. Então, meu marido cuidou muito da Melina. Eu até brincava que a gente trocava de papel, né? Porque uma pessoa que sempre
demandou muito, né, para todo mundo, a hora que ela descobre que tem ela demanda para ela, né? E aquilo é natural, né? Até que a gente vai equilibrando. Mas ele fazia tudo. E assim, e me deixava, era uma coisa que me deixava assim muito chateada, porque ela não, a Melina, ela não dormia comigo. Porque como ela não estava acostumada a dormir comigo, quando eu ia, ela queria curtir a mãe, não queria dormir, né? E aquilo me pegou de um jeito, e aquilo muitas crenças, assim, porque eu achava que o meu maternar, né, era o servir. E aí, quando eu vi que o meu maternar, servir, estava sendo substituído, era como se eu não tivesse lugar. E aquilo, não, aquilo foi um baque muito grande, assim, para mim, porque, assim, eu não era insubstituível, né? Meu marido estava ali, fazendo o papel que eu fazia com a primeira, fazendo muito bem. E ela dormia com ele, não comigo. Isso para mim era inadmissível. E aí aquilo começou a bater. Eu falei, é isso. Aí eu fui ressignificando essa crença que a minha maternidade era servir, entender o meu lugar, né, na família como mãe, que não era só servir, que era um lugar de amor, assim, que ninguém tiraria o meu lugar de mãe se não fosse o servir. Então, isso foi trazendo muita luz para mim quando eu descobri, porque a gente aprende, né, que a mãe é servir, né? A gente infelizmente aprende que a mãe é servir, a gente vê a nossa mãe fazendo isso, aí a gente faz, a gente viu que a nossa avó foi assim, né? E não hoje, né, que a gente vive num mundo moderno, que a mulher saiu para trabalhar, a gente tem que descobrir outras formas de maternar, não só o servir, né? Nossa maternidade é mais do que o servir. E eu acho que é isso que, que pode ser a grande causadora, assim, desse julgamento, né, dessa culpa, porque a gente acha ainda que é o servir, né? Claro que tem responsabilidades que é nossa, tem coisa que é mesmo da mãe, mas nem tudo, né? E aí entra essa carga, né? E meu marido é muito parceiro nesse sentido, que ele fala, ó, o que está te preocupando? Divide comigo, né? Aí esses dias eu não dormi bem. Eu falei, eu sei que eu não dormi bem. Nem falei para ele na noite, porque senão ele ia me dar uma bronca já. Eu assim, Patrícia, não acredito que foi isso que você não dormiu bem. Nada a ver isso que você tá falando. Aí, tipo assim, tudo que para mim era um monstro, ele falou, não, tá tudo bem, você não viu que quando aconteceu tal coisa com ela, ela te procurou, que eu achei que eu agi mal numa situação e tal. Aí ele falou, você não viu? Você é o porto seguro dela, fica tranquila. E eu, assim, perdi o sono. A gente mãe perde o sono, né, por causa de filho. Desde pequeno, né? Depois que sai pra noite, piora, mas desde pequeno a gente já perde, né? O sono por filho, por preocupação, por culpa, né? E nisso eu me senti muito culpada. E eu tenho certeza, porque depois, no outro dia, eu tive uma enxaqueca. Então, tenho certeza que foi por causa dessa situação que eu me culpei, me martirizei, que desencadeou uma enxaqueca. Então, é muito isso, é o que a gente sente, acho que assim, nem tanto dos outros. Porque quando a gente está bem com a gente, quando tá tudo bem, eu vou na academia mesmo, mas eu já fiquei quando a gente está com a mente tranquila, né? Quando não está com peso na consciência, assim, os julgamentos vêm, mas eles não têm mais tanta importância assim na nossa vida, né? A gente consegue lidar melhor com ele, né? Acho que o nosso julgamento, ele é mais autodestruidor mesmo. E para mim foi ao contrário, assim, né? Quando minha primeira filha nasceu, eu falei, eu acho que dá para dividir bem as tarefas, e eu era muito insegura, muito insegura. Então eu queria mesmo ter pessoas por perto para me ajudar.
E aí, quando minha filha tinha 5 meses, eu voltei a trabalhar. Não onde eu trabalhava, porque daí eu fui mandada embora, mas comecei, falei, não, vou voltar a trabalhar, preciso trabalhar, não posso ficar em casa, porque na minha cabeça eu tinha que voltar a trabalhar. E eu voltei a trabalhar, e a minha filha tem um laço muito forte com o meu marido. E aí eu me culpava, falava, é porque eu abandonei ela, porque eu voltei a trabalhar, porque eu deixei para ele cuidar, porque e super, né, normal. Tudo bem, voltei a trabalhar, só que aí eu falei, não, quando eu ficar grávida de novo, não, eu que vou cuidar, vou fazer tudo. E aí, meu Deus, a gente surta mesmo, né? Por quê? Por quê? Pegar tudo só pra gente. Por quê? Se a gente deu certo a primeira vez dividindo, deu certo pedindo ajuda, aí eu falei, não, vou fazer tudo, vou dar banho, porque na primeira eu falava, você pode dar um banho, assim, você cria um laço, porque eu já amamento, né? E é uma demanda que a gente divide. E aí eu falava, não, foi por causa do banho que eles criaram esse laço. Então eu que vou dar banho agora. E muita viagem, né, gente? Porque a gente A constrói mãe laços. cria as fotos dela, né? E fica com aquilo na mente, não sai, né? Não tem quem tira. Não, eu que tenho que fazer tudo. Daí, nossa, não, gente, não façam isso, Não compartilhem. façam isso. Então, os laços vão ser construídos aos poucos, de outras formas. A gente pode encontrar, né, como construir laços sem ser sendo a heroína, sem querer fazer tudo, porque não precisa disso. E acho que é isso mesmo sobre o que a gente se cobra, né? A gente que fica colocando na gente o peso que a gente acha que as outras pessoas. E às vezes as outras pessoas estão nem aí, né? A gente fala, mas fulano não tá E nem. É. Então, eu acho que é isso aí, dividir mesmo. Pedi ajuda e funcionou da primeira vez. Eu quis fazer diferente da segunda, foi bem mais exaustivo. E ainda o segundo, apesar de ser mais leve, né, você cansa mais fisicamente porque ainda tem a demanda do mais velho, né? é, E existe todo um processo, né? Os ciúmes, a adaptação, uma nova reconstrução familiar. Então, foi puxado, essa de querer fazer tudo sozinha, e eu não dei conta, e eu assumo que eu não dei conta mesmo, e falei, não, gente, preciso de uma ajuda aqui, e fica mais fácil, né? nossa, muito mais fácil, né? Fica quando tem essa divisão, né? E eu falo assim bastante para as pessoas, né? Deixa o pai assumir o papel de pai dele. Porque que acontece? Nisso, a gente quer fazer tudo, né? Aí quando a gente cansa, né, que a criança vai crescendo, a gente quer que o pai entre. Aí a gente É. reclama que o pai não faz nada, né? Mas a gente não deixou o pai fazer. E aí a gente faz todas as obrigações, né? E aí a parte legal de A brincar, diversão fica com o pai. porque a gente já tá aqui, e aí, então, não é justo. Vamos dividir tudo, a diversão, as obrigações. Aí reclama, né? Aí reclama, eu sempre sou a chata. Não é? Eu sempre sou a chata da história, porque mas é escolha, assim. A mãe tem uma tendência a ser mais Chata, cri-cri, né? Zona. digamos assim, né? Ela é mais. Aqui em casa, pelo menos eu que sou a que controla o tempo da TV, a que reclama quando está muito na TV, sou eu. Essa sou eu. Meu marido já fala, elas têm que ter o ócio, não sei o quê. E já vai me dando um nervoso, tanto que quando elas querem ver, elas pedem pro pai. Elas não pedem para mim, porque elas sabem que eu sempre coloco um empecilho. Mas o Então, ócio é o tédio, né? Sem a televisão, é, é. né? É Não, assim, ficar mas também ter um tempo de ver relaxar. bobagem, né? Que nem a gente fica na internet vendo, passando Reels, né? Essas coisas. Nesse sentido também que ele fala, não só do tédio, mas também delas terem esse momento de
fazer nada que não seja produtivo, que não desenvolva criatividade, de descanso, né? E isso aqui é constante, assim. Mas a carga, assim, quando a gente começa a delegar, né? Quando a gente começa a soltar, quando a gente deixa esse pai participar, quando a gente pede ajuda, né? Eu não pedi ajuda. Era uma coisa que para mim era inaceitável eu pedir ajuda. Então você imagina, né? Como a pessoa era sobrecarregada. Vivia, tinha que ser perfeita, tal. E aí, quando a gente começa a delegar, vai sobrando tempo para a gente, vai sobrando tempo para a gente fazer algo que a gente gosta, que a gente quer. Porque não dá, gente. Lógico, são fases. No começo, o bebezinho que tem amamentação, ali é mais difícil mesmo você ter um tempo para você, né? A gente tem que olhar para cada fase e ver, né? Agora com as meninas com 5 e 7 anos, é mais fácil para mim, mas isso não quer dizer que eu também não me cobre de à noite estar fazendo curso. E aí eu vou vendo como fica, né? Quando elas estão mais grudadas, quando elas vão pedindo para fazer mais coisa comigo, eu sei que elas estão sentindo a minha falta. Então aí eu reduzo para ficar com elas. Então, assim, é uma adaptação mesmo, né? A gente não tem que parar a nossa vida pelos filhos, também não tem que viver só a nossa vida pelos filhos. É um constante equilíbrio, né? Quando que dá para puxar mais a Patrícia profissional? Eu puxo. Agora, quando tem que ser a Patrícia mãe? Eu puxo, e aí vai nessa, né? E a Patrícia, onde ela entra? A Patrícia, ela sempre tem um horário no dia para ela. Eu divido o meu dia assim. Um horário do dia é meu. Então, não tô na profissional, não tô na mãe, não tô na esposa, não tô na dona de casa. Um horário é meu. Eu faço o que é legal para mim. Então, ler livro, ir na academia, fazer unha, e assim Muito eu vou bom. dividindo. Porque se a gente não colocar um pouquinho por dia, deixar para ficar uma tarde inteira, por exemplo, a gente não consegue ficar a tarde inteira para gente. Ai, é muito tempo, né? Mas eu tenho tanta coisa para fazer lá. Então, tenta colocar um pouquinho por dia, né? Aqui, às vezes, que eu faço, às vezes eu acordo mais cedo que elas para fazer algo para mim. Às vezes eu falo, ai, não, hoje eu consigo dormir, então vou dormir um pouquinho mais. Isso já é algo para você, né? Porque a mãe é Tá. assim, ela é a primeira a acordar e a última a dormir, né? Que é o que ensinam a gente. Né? Seu filho não pode acordar sem você estar acordado. É mais ou menos isso. E aí a gente vai fazendo isso. Mas desde que a gente consiga acordar antes, se for para fazer algo que nutra a gente, deixa a gente feliz, eu acho que não tem problema nenhum, né? Mas a gente tem que saber esse dosar, tem que saber ajustar a nossa rotina para ter tempo para todo mundo. Tempo para o nosso papel, para a gente, né? Todo mundo dentro da gente, porque a gente é uma só, mas a gente tem várias etapas. Então, ter tempo para mãe, ter tempo para esposa, ter tempo para dona de casa, ter tempo para profissional, ter tempo para pessoa por trás da gente, né? Para mulher, né? E quando a gente divide um pouquinho por dia, a gente vai se nutrindo todo dia. E aí quando a gente, isso acontecia muito comigo, porque o que acontecia, como eu vivia só pela família, só pela criança, eu ficava estressada. Não sei com você como era, Bárbara, mas eu ficava extremamente estressada, assim, de só tô vivendo isso, gente. É só isso. Não tem tempo para nada, é isso, sabe? E eu ficava estressada. Ao mesmo tempo que eu queria estar ali, eu me sentia obrigada a estar ali, e aquilo era pesado para mim, porque não tinha tempo para mim, para a pessoa por trás da mãe. E aí eu entrava num ciclo de que não posso ter tempo, eu não tenho tempo, eu vivo pela criança, quem sou eu? E ficava nesse ciclo. E não me nutria, e não ficava bem comigo, não ficava bem com a minha filha, porque aí a gente, de certa forma, indiretamente, a gente culpa, né?
a criança, por a gente não ter tempo pra gente, porque a gente aprendeu que a mãe tem que ser devota ao filho. E aí a gente entra nesse loop e a gente se perde da gente, simplesmente assim, a gente se perde, a gente não sabe quem a gente é, que nem aconteceu comigo. Eu não sabia o que eu gostava de fazer por mim, eu não sabia o que eu gostava de comer por mim, era tudo pensando nos outros, nada era em mim. Então, isso deixa a gente muito vulnerável quando a gente chega nesse estado, né? E a carga emocional, ela contribui bastante para isso, né? Que a gente não confia em ninguém para delegar, a gente acha que só a gente consegue, e aí a gente fica nessa. Mas é um passinho por vez, você não precisa no dia seguinte acordar amanhã, falar, marido, tudo seu, Mudei, não vou fazer nada. Se vira aí com a criança, amanhã é meu dia de folga. Porque para quem nunca fez isso, fazer isso um dia, vai vir com a culpa. vai. Por mais Muita aí. gostoso que seja. Mas não é algo que você está acostumado. Então, vai devagarzinho. Fala, ó, marido, amanhã você coloca para dormir? Amanhã você cuida do jantar para fazer tal coisa? Assim, aqui em casa, a gente é bem organizado assim à noite, porque tem dia que eu tenho curso, tem dia que ele quer ir para academia, então a gente, ó, hoje eu tenho curso tal hora, que hora você vai para academia, lá, lá, lá. A gente é bem organizado nesse sentido, assim, para ele também ter o momento dele, eu ter o meu momento, e ter o momento com as meninas, que também tem as atividades das meninas à noite, né? E a gente inventa atividade extracurricular também. Acho que é É. criança. Aqui E a gente está aí, procurando o equilíbrio para todo mundo para todo conseguir mundo. ter o seu momento de autocuidado, né? Porque Exatamente. acaba que a gente vai se entregando mesmo de corpo, alma e coração para viver a maternidade e a paternidade, né? Eu falo aqui pela minha casa. Então, a gente está procurando, tentando, se reorganizando para que todo mundo tenha, tanto eu quanto meu marido, tenha esse momento de autocuidado, para os dois poderem estar inteiros para as crianças, né? Porque senão vai estar todo mundo picadinho. É um escape, né? Acho que eu usei uma vez no papo de manhã autocuidado, né? Que até o carro, para a gente andar, a gente precisa parar ele um pouco para abastecer. Se não for nem para fazer as revisões, a gente tem que abastecer, senão o carro não anda. E com Exatamente. a gente não consegue esse parar um pouquinho para se abastecer, né? E tem E aí a diário gente mesmo. vai nos trancos, vai vivendo no tranco e barranco, né? É. Então, assim, se até o carro, né? Que é coisa material, a gente é obrigado a parar, a gente tem que escolher parar. A gente tem que escolher ter tempo para a gente. É uma escolha. E só depende da gente. Ninguém vai poder escolher isso. Não vai ser minha filha, não vai ser meu marido, não vai ser minha mãe, não vai ser a profissional. Eu tenho que me escolher todos os dias. Eu tenho que escolher me nutrir para estar bem para todo mundo, né? Porque a mulher, né, a mãe, ela é a base da família, né? Que nem ontem, né, que eu estava passando mal. As meninas, elas ficam tudo desesperadas. Elas não sabem o que fazem. Mãe, ô mãe, ô mãe, e se fizer isso? Eu, calma, gente, calma. Então, assim, é a estabilidade da família, né? Então, assim, a gente precisa se cuidar, né? E a gente vai ensinando isso, né? Principalmente a gente que tem meninas, a gente vai ensinando para elas a importância desse autocuidado, também sendo mãe, né? Porque como a gente chegou na maternidade com base no que a nossa mãe foi, elas também, se desejarem ser mães, vão chegar com base no que a gente foi. E aí vai ser bem mais leve se a gente já está praticando esse autocuidado, para elas também praticarem, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Para que daqui um tempo, daqui 10 anos, isso já não seja mais um assunto comum, porque as mulheres já vão ter aprendido, né? Exato. Eu acho que veio mudando, né? Veio
o que se via das mães de antigamente era um sonho, é maravilhoso, é nananã. E aí quando a nossa geração começa a falar das dores de ser mãe também, que não são só flores, né? E aí a gente começa a ver as dificuldades, começa a olhar, deixa de ignorar, né? Depressão pós-parto, puerpério. Quando a gente começa a falar, a gente abre um assunto que vai ter bastante tempo para ser discutido, porque também as meninas lá da frente que quiserem ser mães, se elas olharem para trás e falarem, era só ruim, elas também não vão querer. Então, eu acho que a ideia é sempre mostrar que é muito bom, mas existem desafios. Coisas Sim. que antigamente não se era falado. Minha mãe nunca me falou, que foi difícil amamentar, ou que foi difícil emocionalmente, né? Que é o puerpério que ninguém sabe, ou que ninguém sabia. Então, nunca se falou do que era difícil, só se falava do que era bom. Então, eu acho que agora a Acho que elas gente também nem tinham essa conhecimento. noção, né? Tipo assim, acho que tinha também, de certa forma, todo mundo fala que é bom, gente, só para mim é ruim. Esse julgamento mesmo da gente estar dentro da caixinha da mãe, que não reclama, que, né, que tem que aguentar tudo a qualquer custo, né? Acho que elas passaram bem mais por isso do que a gente agora nessa geração, né? Eu Era acho que difícil, mas eles estavam acostumados, né, com dificuldades. Tudo tinha que ser difícil, né? A sociedade está crença que precisa ser difícil para ser edificante, para ser valorizado, né? Então, ali na exatamente. maternidade, acho que também tinha isso, né? É, mas ninguém falava, né? Mas é isso que eu acho importante. A gente tem que falar, não deixa de ser bom. E quando a gente fala, eu estou cansada, eu não estou cansada de ser mãe, estou cansada de todo o atropelamento da vida. Mas eu acho que tem que ser falado, porque é isso, quando chegar a vez delas, caso elas queiram ser mãe, elas vão entender que existem as dores e as delícias de ser mãe também, né? Sim. Como tudo na vida, né? Como o casamento no começo, né? Quando a gente está convivendo com uma pessoa, tem a parte boa, mas também tem a parte ruim de adaptação ali daquela nova família, né? Porque cada um vem com o costume da sua casa. E para juntar, né, para achar um jeito de viver ali bom para os dois, também é um processo, né, Exatamente. difícil, né? Então, assim, a maternidade também é um relacionamento, é um vínculo que a gente cria com o filho, né? E, e esse vínculo, ele vai melhorando, ele vai ficando mais leve, né? Conforme a criança vai crescendo, conforme ela consegue se expor, conforme ela consegue pôr o que ela sente também, né? Pôr a visão dela. Então, assim, com as crianças mais velhas, é puxado por um lado, na questão da educação tal. Mas um outro, é muito mais fácil esse diálogo, né? De dor também. Eu lembro que com as crianças bebês, gente, dava uma febre, eu ficava desesperada, porque eu não sabia se estava ou não com dor, sabe? Depois que aprende a falar, fica mais leve. Você está com dor? Tá, aí, né, você não fica tão desesperada, né? Você já acostumou também, mas aí você já tem a criança ali de termômetro, olha, tá doendo muito. Não tá doendo, tá incomodando. Não, então, tipo assim, vai ficando mais fácil, né? Algumas coisas e outras vão ficando mais difíceis. Mas acho que faz tudo parte do processo, né? A nossa existência tem momentos mais fáceis e momentos mais desafiadores, né? E a maternidade, por que seria diferente, né? Não tem por que ser diferente, a maternidade só ter coisa boa, Exatamente. né? E que bom que hoje a gente pode falar, que bom que hoje a gente fala sobre isso, né? Porque eu acho que na época das nossas mães também não era falado porque ninguém falava, e elas tinham medo de falar e ser julgado, né? É, Então, imagina o quanto foi puxado para elas, né? muito, não? Muito.
Você sentir tudo isso, não poder dividir, porque, né, seria julgado, se julgaria também, e aí fica naquele conflito de você se resolver, né, sozinha, sem nem Exatamente. entender direito o que está sentindo, né? Nossa, deve ter sido bem, bem puxado, né? E é isso, gente. A maternidade é uma escolha. E É, olha, é uma escolha que tem desafios? Tem. Mas foi uma das melhores escolhas que eu fiz, né? eu também. Foi. De aprendizado, de evolução como pessoa também, né? Nossa, assim, de aprender a olhar para o outro, a respeitar, né? Mesmo sendo nosso filho, né? Gente que muitos vêm de uma educação autoritária, né? Olhar para aquela pessoa como aquele filho, como uma pessoa, além de filho, além de propriedade sua, né? Ele tem vontades e desejos próprios. Então, é uma escolha muito, muito linda de se fazer, né? Criar um ser humano, né? Ter um filho, né? É um ato muito, muito grande de amor, assim, eu vejo, né? Amor pela gente, né? Amor pela humanidade também, né? Porque se todo mundo parar de ter filho, o que vai sobrar da gente? Acho que a gente muda muito nossa visão de mundo, né? Depois que a gente se torna mãe, a gente aprende a ser bem menos egoísta, a realmente olhar para o outro, né? E tentar mesmo criar seres humanos melhores, porque a sociedade, o futuro dela depende de como a gente cria os nossos filhos, né? Então, acho que a maternidade transforma absolutamente a gente, porque a gente muda nossas prioridades, muda muitas coisas do que a gente acredita, entende outras coisas que a gente não tinha entendimento nenhum. Então, para mim, sim, foi uma escolha assertiva que me levou para lugares que eu nem. A gente também fala disso, né? Que nos leva para lugares nossos que a gente estava deixado guardadinho, tinha deixado guardadinho, e a gente tem que reviver, tem que trazer de volta, avaliar e se olhar mesmo. Então, a maternidade é transformadora e, para mim, foi uma escolha maravilhosa. É uma das, acho que das mais, nem sempre difícil, mas é uma das escolhas mais transformadoras, né? A maternidade, eu acho, né? Se não a mais, né? Porque a gente tem que se olhar, tem que olhar para o outro, né? Tendo um equilíbrio aí. Então é bem gostoso, assim. Eu adoro, adoro. Embora as dificuldades, né? Mas aí a gente vai buscando ajuda, a gente, graças a Deus, hoje, né, tem muita ajuda disponível, né? A Bárbara, como educadora, terapia para a gente se olhar, para a gente se conhecer, né? Então, assim, hoje a gente tem muita ferramenta, né? E mais uma vez eu falo, a gente tem que desmistificar que a mãe precisa saber e dar conta de tudo sozinha. A gente Exatamente. tem que pedir ajuda para profissionais quando a gente não dá conta, né? Quando a gente não consegue certas coisas com o nosso filho, está vendo que a gente está tendo dificuldade, está vendo que não está sendo legal, porque a gente vai ficar insistindo de ser daquela forma. E tem que pedir ajuda. E ainda bem que hoje tem muitos profissionais que podem auxiliar, não só psicóloga, como você falou, tem o trabalho que eu faço da mentoria, que auxilia as famílias, tem os trabalhos que você faz com as terapias integrativas, então muita gente que dá para auxiliar hoje em dia, né? É só a gente querer, a gente parar, se olhar, o que eu preciso e pedir ajuda. Sim, é tão fácil pedir ajuda e tão libertador, né? Porque a gente divide esse peso também com uma profissional.
E, e a questão do autoconhecimento também é importante, né? Da gente se olhar, da gente se conhecer, de trazer ferramentas, né? Que nem eu falei, chegou uma época da minha vida que eu não sabia mais quem era a Patrícia, o que a Patrícia queria, diferente da Patrícia mãe, esposa, filha, profissional, né? A gente se perde mesmo, a gente vai se diminuindo para caber, que a gente se diminui tanto, que a gente se perde de quem a gente era, né? E, e aí entra o autoconhecimento, né? Que no meu caso tem a numerologia que eu faço, que eu fiz para mim, que foi aí que eu falei que eu retomei assim quem é a Patrícia, que é muito legal para quem ainda está tentando retomar quem é, né? É muito importante trazer isso, que a numerologia foi essa ferramenta para mim, existem outras, mas essa é que eu uso e que eu fiz, né, o curso para poder passar para outras pessoas de tão libertador que foi para mim, né? Eu acho que é esse o caminho. É esse, a gente se olhar, a gente se acolher, a gente pedir ajuda quando não souber, delegar com quem é possível delegar, né? Porque aqui a gente está falando da gente que tem marido, tem um companheiro, né? As mães falam, isso é muito, muito, muito mais pesado, né? Então, assim, procurar sim recursos, não ter essa vergonha de pedir ajuda, fazer o que dá para que a gente consiga tornar esse processo leve. Né? Porque ele se torna, sim, pesado quando a gente está sozinho. Que nem a gente falou aqui, você na segunda quis fazer tudo sozinha, eu na primeira quis fazer tudo sozinha, né? E é assim, e a gente tem muito isso de que a gente precisa ser a mãe guerreira, né? Que e a gente precisa dar conta. A gente não precisa ser a mãe guerreira, a gente não precisa ser a Mulher Maravilha, graças a Deus. A gente pode ser só mães humanas, normais, com dificuldades, com facilidades também. Porque a gente não tem só dificuldade, a gente tem coisas que a gente tem facilidade. E tá tudo bem, a gente é igual a todo mundo, né? Todas as mães são assim, ninguém é guerreira, ninguém é heroína, ninguém é Mulher Maravilha. Todas somos humanas. Isso que é importante. Né? Vamos encerrar então? Encerrar, então. Foi muito bom falar sobre isso. Que as pessoas tenham, as mães tenham essa noção de que elas têm que pedir ajuda, podem pedir, mesmo que seja para outras mães, para quem tiver em volta, mas peça. Faz muito bem. Faz muito bem mesmo, é despertador. A hora que você, como eu falei aqui, né? Para mim isso era muito difícil. Então, quando eu comecei a pedir, eu falei, gente, que facilidade. Que bom, né? Não pode ser dividido. Ainda mais quando a gente tem marido, né? O pai das crianças, um companheiro, fica muito mais fácil, né? Porque a gente também deixa ele exercer o papel de pai, a gente exerce o papel de mãe. As crianças têm pais participativos, né? Então, assim, todo mundo sai ganhando. Não é só a mãe que tem uma sobrecarga menor, que tem uma carga emocional menor. Os filhos também ganham, os pais também ganham. Todo mundo sai ganhando. A gente se vê, então, no próximo Papo de Mãe. Um beijo.